depois nós exportamos para a nossa página no YouTube, né? Então, pessoal, estamos iniciando o 5º encontro do nosso projeto de ensino Caçadores de Fake News, combatendo o vírus da desinformação. Estamos já aqui com as nossas convidadas, Carla e Estela, nosso bolsista Leonardo já vai estar apresentando elas para nós. Mas antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre essa temática tão importante que nós temos hoje, tão atual, né, que nós precisamos estar assim preocupados e atentos a ela, eu gostaria de só comentar com vocês brevemente, tá? Que existe uma agência de checagem de notícias disponível na internet, ligada ao jornal Folha de São Paulo, né, chamada Agência Lupa, tá? Tem esse site aqui, em que vocês... Depois eu compartilho ali no chat com vocês. E essa agência Lupa, ela é formada por uma série de pessoas, né, principalmente jornalistas, que recebem denúncias, então, de notícias falsas, né, e fazem investigações e a checagem com agentes de notícias, com agências de notícias, enfim, com o fim, então, com o objetivo principal, então, de estar trazendo a verdade à tona, né? Então, essas notícias, elas são colocadas aqui no site da Agência Lupa, ó. E o legal da Agência Lupa é que você pode participar dela, né? Você pode... né? Aqui está o lema dela, né? Duvido, logo penso, né? Então, esse é o lema da Agência Lupa, né? O objetivo dela é semelhante ao nosso objetivo, que a gente tenha uma postura mais de dúvida, não de tanta aceitação passiva daquilo que nós recebemos, do que chega até nós através das redes sociais ou WhatsApp, né? Mas que a gente tenha uma postura mais crítica, um pezinho atrás, como a gente poderia dizer, né? Então, aqui existem várias informações relevantes dessa agência. Você pode conhecer a metodologia de trabalho, você pode falar com a redação da agência, você pode também sugerir uma checagem, né? Por exemplo, você recebeu uma notícia, né? E você gostaria, então, vamos dizer assim, esclarecer, elucidar esse fato. Aqui eles têm um telefone de WhatsApp, né, que você pode acessar, tem um formulário que você pode preencher, e você pode assinar a newsletter também da Agência Lupa, e você, assinando a newsletter, você semanalmente recebe atualizações de notícias, então, que foram checadas pela agência. A agência, ela tem um sistema de etiquetagem, ela etiqueta, ela classifica essas notícias falsas, essas fake news, de acordo com esse sistema de etiquetagem, né? Ou seja, se a notícia é verdadeira, né? Ou se a informação está comprovadamente correta, verdadeiro, mas, né? Ou seja, a informação está correta, mas é necessário que se explique alguma coisa, né? Ou em relação a essa notícia, ainda é cedo para dizer, né? Ou seja, a informação poderá ser comprovada, mas ainda não é. Ela é exagerada, né? Ou seja, a informação está no caminho certo, mas houve um exagero, ela é contraditória, os dados são muito mais graves do que a informação traz, né? Ou seja, foi subestimado, é insustentável, é falso, ou a agência está de olho, ou seja, está monitorando para verificar. Eu coloquei para vocês só algumas fake news que saíram agora nessa última newsletter, ó, essa do dia 8 de novembro. Ó. Está circulando nas redes de WhatsApp, né? Uma informação de que os chineses teriam soltado pássaros criados em laboratório para disseminar o coronavírus, né? Usando essa foto aqui. E a agência aqui está esclarecendo que se trata de uma competição que existe em Taiwan, uma competição de pombos que existe no Taiwan.
né? Ou aqui, essa aqui no dia 4 de novembro, né? É falso que a Pfizer patenteou o sistema de rastreamento de vacinas por micro-ondas, né? Então, aqui está explicando o porquê que o que este senhor aqui diz é completamente falso. Aqui tem uma outra notícia que circula em... Deixa eu ver aqui, eu acho que é a corrente de WhatsApp. Deixa eu ver aqui... Aqui não diz, né? Mas é um texto que anuncia uma fórmula infantil com hormônios para que os bebês fiquem transgêneros, né? Aqui uma outra que coloca que as aeromoças italianas protestaram contra vacinas em Roma. E assim vocês vão ver aqui, né, um outro pretenso especialista, né, alertando que o uso de máscaras tem aumentado casos de pneumonia bacteriana, né? Enfim, aqui vocês vão ver que tem, ou por exemplo, né, que vacinados contra a Covid-19 estão desenvolvendo AIDS, né? Inclusive uma notícia aí amplamente replicada no Brasil, né? Ou que a imunização foi responsável por mais mortes da Covid-19 no Brasil. Então, aqui a agência está desenvolvendo um curso, né? Um curso que é gratuito para quem deseja participar, tá? Eles têm vários cursos online gratuitos aqui. Vocês podem entrar aqui na agência e pesquisar melhor, caso vocês tenham interesse em fazer esses cursos. O objetivo deles é assim, vamos dizer assim, dar maiores informações sobre e preparar a gente para que a gente possa, de certa forma, ter essa postura um pouco mais crítica na internet, tá bom? Então, eu vou passar de imediato para o Leonardo apresentar as nossas convidadas, né? Desde já agradecemos muito Carla e Estela por estarem aqui conosco e vou pedir para que o Leonardo esteja, então, apresentando aí as nossas convidadas. Bom, então hoje chegamos ao nosso quinto e último encontro, que tem como tema, então, o título: Qual a importância do jornalismo frente à disseminação de notícias falsas? Para debater, então, esse nosso último tema, nós contamos, então, com a participação de duas convidadas especiais, que são aqui do nosso campus, que são a Carla Maron e a Estela Paris. Bom, a Carla Maron é bacharel em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Unicruz, é pós-graduada em educação à distância, gestão e mentoria pela Uniaselv, possui mestrado em desenvolvimento regional pela Unijuí e possui também licenciatura em letras com habilitação em português e literatura pela Uniaselv e é a nossa jornalista do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Augusto. Já a Estela Paris também é bacharel em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina, é pós-graduada em tecnologias em EAD pela Unicid, possui mestrado em desenvolvimento regional pela Unijuí e é produtora cultural aqui do Campo Santo Augusto. Bom, para a gente iniciar, então, o nosso debate de hoje, nosso encontro, eu peguei algumas falas de alguns jornalistas e tentei trazer para o tema para a gente estar debatendo ao longo do encontro. Então, só para iniciar, eu quis colocar no primeiro slide a respeito das fake news, então, que é um tema que tem sido cada vez mais debatido, especialmente no mundo do jornalismo, como todo mundo está já careca de ver na televisão, né? Daí eu trouxe aqui um dado do jornal britânico The Telegraph, só para retomar um pouco, recapitular com vocês. De acordo com esse jornal, então, as fake news são notícias falsas que podem existir por 5 motivos.
O primeiro dele, então, seria o intuito de enganar o leitor. As fake news, então, de acordo com esse jornal, então, teriam o intuito de enganar o leitor. O segundo motivo, então, seria como uma tomada acidental de partido que levaria a uma mentira, com o objetivo, então, de esconder algo do público. O terceiro motivo seria com algum objetivo escondido do público, motivado por alguns interesses, então. O terceiro motivo seria a propagação acidental de fatos enganosos ou com a intenção de fazer piada e gerar humor. Então, de acordo com esse jornal, eles classificaram esses 5 motivos que levariam, então, à propagação das fake news, a propagar uma fake news. Bom, aqui eu trouxe um relato do Diego Iraeta, que é o redator-chefe do Huffington Post no Brasil, que, segundo ele, as redes sociais e o universo informacional do século XXI facilitou, então, esse escoamento das notícias enganosas de uma maneira, então, que fugiu do controle das pessoas, por ela ser extremamente rápida e eficiente. Por exemplo, as pessoas recebem muitas mensagens nas redes sociais, no WhatsApp, e as pessoas às vezes não lerem as mensagens e já saem compartilhando à torto e à direito, sem analisar a fonte, sem, por exemplo, refletir, analisar sobre aquela notícia e ver se realmente ela é falsa ou não. Assim, com a propagação dessas reportagens, então, tendenciosas e mentirosas, crescendo cada vez mais, a nossa democracia é que ficou ameaçada, né? Segundo esse jornalista. Uma vez que o acesso à informação seria um direito do cidadão, mas lembrando que a informação verídica, né? Não aquela falsa. Então, na ânsia, muitas vezes, de querer compartilhar alguma notícia porque viu, achou pelo título bombástico, já saiu compartilhando à torto e à direito, sem ao menos analisar da onde aquela notícia surgiu, o autor daquela notícia. Então, isso é muito preocupante. Aqui eu trago um outro relato, que seria do Fábio Zanini, que é o editor da seção Poder da Folha de São Paulo. Ele comenta um pouco, então, do porquê das fake news terem ganhado tanta importância nos últimos tempos. É uma fala dele, aqui abre aspas, então. Isso foi exacerbado, na minha avaliação, por 2 motivos que, na verdade, caminham juntos. O primeiro, que seria as redes sociais, que democratizaram muito a geração da informação, o que, por um lado, é uma coisa positiva até certo ponto, mas, pelo segundo motivo, é uma crescente polarização política em todo o mundo. Com isso, então, o jornalista ele expressa sua opinião de que as notícias falsas são mais facilmente espalhadas através, então, de redes sociais como Facebook e Twitter, por exemplo, e de que os interesses motivados por posições políticas, as pessoas aderem muito à política, né? Levam muito para esse lado da política, é que pode se intensificou então a criação dessas fake news com o objetivo de divulgar informações incorretas para convencer as pessoas para adotarem um determinado ponto de vista, para induzir, então, as pessoas a ter um determinado ponto de vista e que o outro ponto de vista, no caso, seria errado, eu teria que aceitar somente um ponto de vista. Tem esse lado político também. Daí, aqui, por fim, eu trouxe mais uma fala, que é da Eliane Scardovelli, que é repórter da Rede Globo, que acredita que, para ela, então, ela acredita que a disseminação de notícias falsas pode influenciar positivamente na postura que os jornalistas têm e que eles exercem, né? Ela fala, então, abre aspas, que eu penso que essa é uma grande oportunidade de a gente rever as nossas próprias práticas e tomar um cuidado redobrado em relação à apuração. Então, o bom jornalismo, que é o que vai atrás, que checa, que não é declaratório, o jornalismo que comprova com dados e com fatos o que está acontecendo.
é o jornalismo que ganha importância frente a essa onda de fake news. Essa é uma oportunidade que nós, jornalistas, temos para mostrar que existem versões com respaldo na realidade. No fim das contas, acho que o que está acontecendo pode ter o efeito benéfico de estarmos sendo mais conscientes em relação às nossas práticas, diz ela. Então, ela só reforça, né, de que os jornalistas têm essa postura, né, o jornalismo tem essa postura de ir atrás, checar, ver se a informação é verídica, para só depois, então, estar repassando a informação verdadeira para as pessoas, né, aí estarem podendo compartilhar. Deixa eu... Bom, então... Agora eu passo a palavra, então, a Estela e a Carla, que elas, como jornalistas, então, poderão esclarecer melhor como que funciona o trabalho de um jornalista, né, frente a toda essa onda de fake news. Passo a palavra, vocês ficam à vontade, então. Obrigada, Leonardo. Uma boa noite a todos. Eu dei também umas pinceladas, assim, né? Eu imaginei que fosse dessa forma, que a gente primeiro falasse e depois a gente conversasse mais. Agora, vocês que sabem, podemos fazer do jeito que vocês preferirem. De todos esses encontros que vocês fizeram, eu acredito que muito já se falou sobre fake news, né? Foi esse o tema de todos os encontros, então, de repente, muito do que eu vou comentar, vocês já estão sabendo, já debateram, já conversaram sobre isso, inclusive, o próprio Leonardo agora comentou uns 3 ou 4 pontos que eu também tinha separado aqui, os tópicos, né, para falar. Mas isso é ótimo, é excelente, porque nós estamos bem ali afinados, né, em relação ao assunto, e a gente pode tentar esmiuçar, assim, mais isso aí. Bom, então, como a gente vai falar sobre o papel do jornalismo, quer dizer, a importância do bom jornalismo frente às fake news, eu acho que é importante também começar a dar pelo menos uma geralzinha, apesar de vocês já terem visto, sobre fake news. Porque é difícil entrar nesse tema assim já falando, de repente, do papel do jornalista, da importância do jornalista, e não comentar, por exemplo, que fake news é uma espécie de imprensa marrom, né, em que, acho que vocês já devem ter comentado sobre isso também, mas em que as notícias falsas ou fraudulentas são divulgadas através dos vários tipos de comunicação, rádio, TV, jornal, internet, com esse objetivo, justamente de manipular as pessoas para que elas tomem uma determinada situação, favorecendo determinadas situações, né? Então, a fake news é uma espécie de imprensa marrom, começo dizendo por aí. E a primeira fake news de que se tem notícia, ou uma das primeiras, remonta ao ano de 1762, na Virgínia, nos Estados Unidos. Lá houve, então, na época, uma Assembleia Geral do Estado norte-americano da Virgínia. Nessa ocasião, foi promulgada uma lei que assentava a punição de quem divulgasse notícia falsa. E a punição era o responsável pagar com 900 quilos de tabaco cada notícia falsa que divulgasse. Agora, vocês imaginam se isso aí estivesse valendo, inclusive aqui no Brasil também, se tivesse continuado, haja tabaco, né? Enfim, é só uma curiosidade, tá, para a gente comentar. Claro que as pessoas dizem, foi a primeira, né? Claro que a gente também vai atrás e procura saber, e eu vi que tem outros sites que comentam que houve outro tipo, lá na Idade Média também, que já se fazia, já se divulgava fake news, né, que já existia lá os tabloides que eles faziam nos pergaminhos, enfim. Então, prefiro dizer que é uma das primeiras, apesar de estar constando como a primeira. Embora as notícias falsas sempre tenham existido, é claro que foi com o avanço da internet, e também
dos smartphones, né, o acesso aos smartphones, que isso, essa democratização da internet, smartphones, que isso ganhou força, né, que realmente surgiu com força esse fenômeno, com mais intensidade esse fenômeno, as fake news. E as redes sociais, né, o WhatsApp, que é o que a gente comentava antes, principalmente as pessoas mais velhas, que acreditam, têm, né, boa fé em tudo, acreditam em tudo e passam para frente informação sem constatar, sem procurar saber se realmente aquilo é verdade, se foi escrito, se quem compartilhou também se preocupou em saber se aquilo era verídico, e vai passando, né? Vai passando para frente. E nas próprias redes sociais, é tudo junto e misturado, né? Você vê tudo quanto é tipo de informação, de toda a espécie, então é muito difícil saber o que é realmente verdade e o que não é. É muito difícil essa diferenciação, então a gente tem que olhar sempre com aquele olhar meio desconfiado quando você fica meio assim, se é ou não verdade, né? A expressão fake news surgiu e ganhou muita força, a expressão, né, a partir de 2016, com a eleição do Donald Trump. Na época, lá nos Estados Unidos, foi constatada a existência de vários sites que falavam mal, que caluniavam a Hillary Clinton, que era a principal adversária dele nas eleições. Então, aí começou a se usar, né, fake news, e também ele usava a expressão fake news para confundir todo mundo, dizendo que fake news eram as notícias que falavam dele, que os jornais, que os veículos falavam dele, e que não eram verdade, eram as fake news, sendo que eram veículos tradicionais, então ele acabou confundindo um pouco a expressão, mas enfim, com o tempo todo mundo acabou entendendo, né, o que era realmente a verdade também nesse caso. A própria posse do Trump, na própria posse teve uma fake news, que foi a foto que foi divulgada da posse dele em frente à Casa Branca. Eles usaram apenas uma parte de onde estavam as pessoas, a maior parte das pessoas, para divulgar na imprensa. Eles aproveitaram aquela foto e divulgaram que na posse dele havia muito mais gente do que na posse do Obama. E quando as agências, se eu não me engano foi a Reuters, divulgou uma aérea mostrando o tanto de gente que havia na posse dele, foi constatado que realmente não era verdade, né? Então, na própria posse do Trump, também teve uma fake news. E de lá para cá, 2016 para cá, é que começou a se usar muito essa expressão, fake news. E existe diferença entre notícia falsa, notícia desagradável e a notícia mal escrita. Nós sabemos disso, né? Mas notícia falsa ou fraudulenta não é o mesmo que jornalismo mal feito. Não é nem propaganda, porque é propaganda também, né? Se tiver falsidade, se tiver coisa enganosa, a gente sabe que também pode dar processo e tudo mais. Tem lei para isso. Muita gente diz assim, tá na internet, saiu na internet, claro que é verdade. A gente sabe que não é bem assim, né? Que não é tudo que está na internet, que principalmente, né, no começo lá das redes sociais e tudo mais, uns 10 anos atrás, tudo que saía na internet, era verdade, imagina, tá na internet, né? Hoje a gente já olha com um olhar bem desconfiado para esse tipo de coisa. A questão das notícias falsas, em tradução literal, é que elas podem causar transtornos e mudar o curso da história, né? Mas que isso, elas podem fazer a pessoa passar vergonha ao repostar algo. Uma notícia falsa, ela pode pôr em maus lençóis não só a pessoa que está sendo, vamos dizer, alvo dessa notícia, mas a própria pessoa que reposta algo também sem confirmação da verdade. Ela pode, de repente, perder o emprego, né? Se for uma coisa muito grave. Muitas consequências aí que podem ocorrer, só estou dando um exemplo. O meio digital em crescimento levou, então, à dificuldade ao público para diferenciar as notícias verdadeiras e as falsas. Isso reforça a necessidade de gente qualificada também nos meios midiáticos, né? Assim, nos meios digitais.
cada vez mais essa importância, porque hoje não tem veículo que tenha a velocidade da internet, né, e com tanta importância e tudo mais. Então, esse tipo de coisa está exigindo cada vez mais a necessidade de bons profissionais, mas isso também é uma coisa que é muito complicada, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, a Carla também, e a partir do momento que eu comentar também tem alguma coisa a acrescentar sobre isso. Há diversas razões para as pessoas apostarem nas fake news. Quando você posta uma matéria com o título chamativo, que nem sempre é real, os sites ganham mais acessos e podem monetizar com isso, né? Ou melhor, lucrar mais a cada clique. A gente sabe. O algoritmo do Facebook é feito para isso, né? Eles até agora deu uma discussão bem grande com o Mark Zuckerberg. Ele até mudou o nome da empresa por causa disso, porque tem muitas críticas, muitos problemas por causa disso, que o algoritmo do Facebook induz as fake news. Induz o pessoal a compartilhar, induz a comprar mais. Aliás, algoritmo, né? O algoritmo, ele leva as pessoas também a se tornarem presas em bolhas também, né? Porque ele vai conduzindo só para aquele caminho, e as pessoas vão ficando naquele mundinho, né? Tem isso também. E quanto mais a pessoa compartilha fake news, mais fake news o algoritmo mostra para ela. Exatamente. Se ela compartilha lá um gatinho e tal, que está fazendo tal coisa, está escrevendo, lendo, escrevendo, daí vão aparecer vários gatinhos lendo, escrevendo. Não, eu só estou dando um exemplo, que é bobagem aqui, para justamente ilustrar o que a Carla está dizendo. E você não precisa nem compartilhar, se você comenta isso dentro da tua casa, isso vai aparecer, porque o algoritmo é tão inteligente que se você comentar sobre um produto, daqui a pouquinho está aparecendo aquele produto para você. E dizem que isso pode acontecer, inclusive, com o equipamento desligado. Isso é assim, amedrontador, né? Tem muitas pessoas que entendem de informática que eles cobrem a webcam ao usar para não ser monitorada. Eu vivo cobrindo aqui tudo. Enfim, eu ia comentar justamente sobre o Telegraph, mas o Leonardo já falou, né? Como eles classificam aí as notícias falsas, que podem existir por 5 motivos, ele já comentou. Então, eu só vou acrescentar um exemplo na área política, por exemplo. O objetivo é convencer mais pessoas a adotarem um determinado ponto de vista, né, no caso da política, e na questão de interesses, que também se comenta aí entre esses 5 motivos. Um exemplo seria privilegiar um anunciante do veículo em detrimento da verdade. Então, esse é um exemplo, assim, a favor dos interesses do veículo. O que o jornalista, o bom jornalista, poderia fazer nesse caso? Para ele não ficar encurralado aí e de repente, perder o anunciante, né? Ele tem que tentar conciliar o máximo possível a verdade, sempre privilegiando a verdade, e o anunciante não deixando nenhum dos dois em maus lençóis. Isso é interessante, que ele não deixa de divulgar a verdade, mesmo que, às vezes, implique em alguma coisa o anunciante dele, porque o próprio anunciante vai ver que está investindo em um veículo sério, né? Então, é interessante isso também, só para ilustrar aqui. E na questão do humor, que também se fala aqui, as charges, as artes, os memes de candidatos políticos, por exemplo, pintados como ETs, né? Como se divulgou isso, né? Bolsonaro virou ET, Ciro Gomes virou ET, a Marina, todo mundo era ET na época das eleições. Isso, assim, ficava até engraçado, realmente, a caricatura deles, assim, mas... E muita gente acabava compartilhando e achando que aquilo era verdade, né? Enfim, só Tem também... uma fake news da rainha da Inglaterra, que o pessoal jura que é verdade, que a rainha da Inglaterra é um ET. E nem vou dizer Já viram isso na internet? O pessoal comenta que não é possível uma senhora com 94 anos estar tão bem. Tem montagem dos olhos dela virando olhos de lagarto. Aliás, acho que não existe mais meme no mundo, né, do que com a rainha. A gente até se diverte com isso, né? Enfim.
Bom, um estudo feito por pesquisadores dos Estados Unidos e publicado na revista Science mostrou que a chance de uma notícia falsa ser repassada é 70% maior do que as notícias verdadeiras. Existe até uma frase para definir as fake news: notícia falsa, impacto real. Isso porque, de um modo geral, não se valoriza a verdade, né? Porque a gente, assim, não acha muito interessante, né? A verdade, muitas vezes. A verdade está ali, sabe? Não é uma coisa, assim, que está chamando atenção. Então, muitas vezes, é essa história. Não causou impacto, muitas vezes, porque, claro, tem muitas notícias verdadeiras que impactam muito, né? Como essa do acidente com a cantora e tudo mais. Sempre que ocorre alguma coisa, assim, uma tragédia, né? Alguma coisa desse tipo, ou até coisas boas, de repente. Claro que também as pessoas compartilham muito e comentam, mas geralmente é mais, quando é uma coisa assim, muito esdrúxula, né? Eu me lembro, quando comecei assim nas redes sociais, vou confessar aqui, ó, que eu acabei compartilhando a existência de sereias lá, não sei onde, tinha as fotos e tudo, eu achei aquilo incrível, eu falei, gente, olha que sensacional, né? Mas daí, logo em seguida, logo na sequência, acho que não deu 5 minutos, assim, eu caí em mim, né? Falei, que sereia? Aí eu comecei a pesquisar. Fiz o contrário, né, do que a gente deve fazer, do que hoje, a partir daí, então, eu comecei a fazer, claro, todo mundo deve fazer, de ir atrás e ver que realmente aquilo não era verdadeiro. E as agências, as fact-checking, né, como se diz, praticamente não existiam, então a gente tinha que procurar muito para ter uma noção se realmente aquilo era verdade ou não, né? Então, tá aí, ó, confessei meu delito, mas no mesmo instante eu acabei corrigindo e tirei do ar e tudo mais. Bom, tem uma jornalista e professora aposentada da Fabico, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Krista Berger. Ela comenta que esse fenômeno das fake news, na verdade, deveria ser considerado externo ao jornalismo e não estar associado a ele, porque não corresponde ao sentido da notícia. Ela também diz que não é realizado por profissionais nas condições de produção jornalística e não tem compromisso com o que justifica o jornalismo, que é a defesa da democracia. Fake news, diz ela, é a tecnologia a serviço da política denegrida. Claro que quando ela menciona aqui profissionais nas condições de produção jornalística, ela está falando de jornalistas sérios, né? Jornalistas éticos, vamos dizer assim. Porque a gente sabe também, a gente conhece histórias de jornalistas formados, até com título e tudo mais, não só no Brasil, como fora do Brasil também, que são verdadeiras fábricas de fake news. Então, claro que aqui ela se refere a jornalistas sérios. E quando isso acontece, do jornalista divulgar uma fake news atrás da outra e ter aquela fama e tudo mais, e o veículo descobre isso, o mínimo que o jornal, o veículo tem que fazer é demitir esse profissional e se retratar perante o público, né? Então, claro que um veículo sério é a primeira providência que vai fazer, é isso aí, que vai tomar, isso, né? Isso acontece Estela. nos meios de fofoca, né, Estela? Muito. Veículos de fofoca, tanto na TV quanto na internet, esses veículos aí, eles se baseiam em pequenos boatos para criar grandes notícias, e muitas vezes é mentira, as pessoas vão lá... É o jornalismo sensacionalista. Aí. Jornalismo sensacionalista. Mas a maioria dessas pessoas que trabalham nessa área não são formadas, né? Repetindo, aqui no Brasil, gente, não é exigido o diploma de jornalismo para trabalhar na área. Desde, acho que foi em 2006, né, Estela? 2006, 2007, que acabou a exigência do diploma de jornalismo. Foi... 2009, não foi? 2009. Eu não tenho a data aqui, eu só sei que foi o STF. Eles usaram uma lei que tinha que ter liberdade de expressão no Brasil. Mas foi por volta de 2008, 2009. Isso. E foi bem no início da criação dos institutos ali, eu lembro, quando eu entrei no IFE. Isso. E aí eles usaram isso, que tinha que ter liberdade de expressão, que qualquer pessoa poderia se expressar, então, e trabalhar na área, e acabaram com isso. Mas isso, na verdade, tinha um fundo por trás disso.
Os veículos de comunicação pequenos, né, eles não queriam pagar um profissional formado. A maioria deles queria pagar uma pessoa que não era formada e podia pagar um salário menor. Aí, então, eles pressionaram a política, né, para acontecer isso. E até hoje isso não foi revertido, né? Eu acho que o Samuel queria falar alguma coisa também, né, Samuel? Não, eu só ia comentar que nessa situação que vocês estão colocando, até que a Estela comentou agora, né, que às vezes é fake news, mas parece que as pessoas acreditam cegamente naquilo, né? Elas optam em acreditar naquilo contra as evidências mais claras que existem. Eu daria um exemplo para vocês. Teve um famoso jornalista que foi demitido ao vivo, agora há pouco tempo atrás, num programa ao vivo na CNN Brasil, né? Eu não vou citar o nome aqui, mas acho que vocês sabem quem é, né? O jornalista, ele foi demitido por, se eu não me engano, fazer alguma colocação sobre vacina de crianças pequenas, que seria perigoso para crianças a partir de 5 anos ou de 12 anos fazerem a vacina, né? E logo na sequência, a CNN Brasil, ela se posicionou e ela demitiu esse jornalista. Isso foi tudo meio rápido, assim, foi, sabe? Ele falou isso e já teve uma nota, né, do jornal e já, né, foi um posicionamento assim, mas isso depois de uma série de colocações bastante polêmicas contrariando evidências científicas, principalmente aquela história da cloroquina, da hidroxicloroquina, né, que tem gente que ainda, né, bate nessa tecla, né? Então, eu acho interessante isso, né? Mas sabe, Samuel, não é tão raro esse tipo de coisa, não. Eu também fui pesquisar sobre isso, eu não imaginava que tivesse tantos jornalistas, né, antiéticos dessa forma, que fizesse isso, que são essas fábricas de fake news. Eu não imaginava. É porque a gente já viu aqui no nosso encontro, né, que existem outros profissionais também formados que passaram pela academia em outras áreas, como medicina, por exemplo, que deveriam se pautar por argumentos científicos, né? Porque a gente espera que quem passou pela academia se paute por dados, por fatos, né? Por evidências, né? E principalmente por coisas comprovadamente aceitas pela comunidade, né, científica. Uma coisa é uma hipótese, algo que esteja sendo estudada. Isso não é comprovado, mas a partir do momento em que um grupo de cientistas, né, um grupo de pesquisadores aceita isso e usa, né, isso se torna algo, um consenso, vamos dizer assim, isso passa a ser, então, algo próximo da verdade, passa a ser uma verdade, vamos dizer assim, algo aceito, né? Mas tem muito cientista também que, às vezes, acaba se vendendo também, né? Esse é o problema. E aí entra a questão humana, né, que eu ia dizer, né, e a gente teve no início, logo no primeiro encontro, né, a professora Inayara está aqui, ela fez nosso primeiro encontro junto com o professor Bruno, que a gente viu como que o nosso cérebro funciona e como que todo o funcionamento do cérebro humano nos leva a compartilhar coisas que venham a, vamos dizer assim, agradar o meu posicionamento, que venham a satisfazer aquilo, a minha vontade, ou seja, de certa forma não há um compromisso com a verdade, mas com aquilo que eu gosto, né? Mesmo, e eu acho assim que falta uma questão de ética, talvez, como tu colocou, não seria isso? Sim. Será que não falta uma formação ética mais em todos os meios, assim, uma formação ética mais bem estabelecida? Vocês não, o que vocês Exatamente. acham? Isso tudo que a gente comentou é pura falta de ética, né? Aliás, a ética é um princípio que muitos se esquecem logo depois que se formam, né? Logo depois da formatura, tem muitos que jogam no lixo. Porque a busca pelo furo de reportagem, a rapidez com que os veículos hoje têm que trabalhar, né? Principalmente por causa da internet, que é tudo muito ágil. E na própria internet, os veículos que atuam na própria internet também, que hoje é
a maioria, vamos dizer assim, que também tem canais na internet, né? Então, por causa de tudo isso, muitas vezes, muitos acabam prestando um desserviço à comunidade com a questão da falta de ética. Gabriel Garcia Marques diz que a melhor notícia nem sempre é a que se dá primeiro, mas geralmente é a que se dá melhor. E ele até faz uma analogia muito interessante. Ele diz que o bom jornalista, ele compara com um besouro, que o zumbido está sempre acompanhando o besouro, né? Então, ele diz que o bom jornalista tem que estar sempre acompanhado da ética. Ele tem que ter ética em tudo que ele faz, assim como o zumbido acompanha o besouro. Interessante, nunca mais vou esquecer do zumbido. Nunca, graças a Deus, acho que eu nunca esqueci na minha profissão. Mas, geralmente, né, Estela, essas notícias falsas, elas são divulgadas em veículos de comunicação pequenos, blogs, sites pouco conhecidos, porque dificilmente um veículo de comunicação grande vai fazer isso, porque é uma vergonha para eles. Mas aí que tá. Mas o que a gente estava comentando aqui agora são profissionais inseridos nesses veículos, sabe? Que o veículo ele mostra quando ele vai ser admitido, né? Toda a formação, títulos e tudo mais, o veículo confia em tudo que ele traz, até se chegar à verdade de que aquilo que ele está divulgando não corresponde à realidade, já foi. Os grandes tomam atitudes e demitem e desmentem o que aconteceu. Os veículos pequenos não, eles se favorecem da fake news. Eles simplesmente divulgam aquela notícia e nunca mais vão desmentir aquilo. Aquilo vai ficar lá para sempre como verdade. Uhum. Tem vários sites e blogs na internet que o pessoal compartilha como se fosse verdade, notícias inteiras usando, né, como se fosse fatos científicos, várias coisas como aquelas histórias das máscaras que causava doença nas crianças, depois tem a história da AIDS aí, da vacina, isso divulgado. Autismo, AIDS, né? Isso. Tanta coisa que surgiu com a questão da vacina, o chip da besta, tanta coisa. Isso né? divulgado e o pessoal dizendo que é verdade, né? E daí, escrito bonitinho, né? Tão ajeitadinho, o pessoal que não conhece vai lá e olha, isso é verdade, tá tão bem perfeito assim, né? Tá tão bem escrito, só que o pessoal não vai verificar. Assim, o pessoal que compartilha fake news, que gera fake news, eles tendem a desacreditar os veículos de comunicação grandes. Por isso que tem tanta crítica em cima da Globo, da BBC, da CNN. O pessoal critica a Folha de São Paulo. Mas são muito mais confiáveis os veículos tradicionais do que... Justamente, né? Porque dificilmente eles vão divulgar uma notícia falsa. Se eles divulgam, eles têm que se retratar no outro dia ou no mesmo dia. Até porque os veículos grandes têm condições de contratar bons profissionais. Né? Começa por aí. Enfim, não estou dizendo que são todos que contratam e pagam o valor justo, né? Mas é mais assim, coerente pensar dessa forma, né? Bom, deixa eu só concluir, então, essa fala, que daí, inclusive, a Carla, acho que vai falar mais sobre o papel do jornalismo aí né, a gente parte para outra ótica aqui. O Código de Jornalismo foi aprovado em 1985 pela FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas. Apesar de bem elaborado e acessível, muitos jornalistas, eles não seguem, não estão nem aí para o Código de Ética, né? Não procuram saber e não seguem. E muitos veículos também não seguem, né? Então, e não há uma atitude efetiva em se punir quem publica notícia falsa. E isso também prejudica muito, né? É muito prejudicial, não existe uma lei para se punir. Então, aí eles deitam e rolam. Por isso que está como está. Quando o jornalismo tenta inovar também, às vezes é um desastre. Por exemplo, tem veículos que mesclam texto da realidade, textos verídicos, assim, né, de notícias verídicas, notícias verdadeiras, com ficção. Ou então, profecias. Busca lá tarólogo, astrólogo, e divulga isso como verdade, né, dizendo que fulano vai morrer mesmo dali uns dias,
que ciclano vai separar, que outros já começam a anunciar, já começa a divulgar daí que até já separou, né? Que está com o pé na cova, realmente, porque muitos acreditam nisso, e isso começa a ser compartilhado, ser divulgado assim de uma forma, porque ganha uma visibilidade muito grande, porque é falso. Né? É aquela história, é falso e é atraente, é atrativo, geralmente é com artistas isso, né? Então, quando o jornalismo tenta inovar, tem que se tomar muito cuidado com certas inovações, né? Bom, eu ia falar também sobre o bom jornalismo, mas daí são palavras mais ou menos daquela repórter que o Leonardo comentou, que é o que vai atrás, que checa, que comprova com dados os fatos, o que está acontecendo na realidade, e que isso é até uma oportunidade para nós, jornalistas, é até bom, entre aspas, que existam as fake news para que a gente redobre os cuidados na hora de redigir, de produzir uma notícia, para a gente checar muito mais até, né? E é isso que a gente procura fazer, acho que mesmo que não existissem fake news, a gente sempre procurou fazer isso, mas com as fake news a gente tem que tomar realmente esse cuidado redobrado aí. Então, eu vou ficando por aqui nesse momento, claro que continuo aí com os outros assuntos. A importância de checar bastante as fontes, né? Porque uma notícia surge de uma fonte principal. Então, geralmente, essa fonte é que gera fake news. Então, tem que checar principalmente a fonte, da onde que surgiu essa história, o boato, ver se realmente isso tem um fundo de verdade. Principalmente, assim, notícias que a gente vê, que não tem um jornalista que assina, por exemplo, não tem o veículo, né? Não aparece. Semana passada isso aconteceu com a Record, que é um veículo grande. Eles divulgaram que explodiu um prédio, um shopping, e foi toda a equipe de jornalismo deles para lá. E era mentira. Eles não checaram de onde é que surgiu isso. E foi uma vergonha para eles isso, né? Isso é feito, tem que dizer que caiu num golpe. Lembra da grávida de Taubaté? Divulgaram a mulher lá que tem não sei quantos filhos, e era mentira, tu dá crédito para isso, até a própria Globo já aconteceu isso, de dar um espaço, teve um cara que foi feito um filme dele, ele era o maior golpista que tinha, a Globo deu entrevista para ele, depois apareceu que ele era um golpista. Uhum. Bom, seguindo então, só para complementar essa parte aqui da Krista Berger, que eu estava comentando, jornalista e professora aposentada da Fabico, ela também comenta que a ausência de políticas de concessão para emissoras de rádio e TV no país é realmente um problema, né? Porque as emissoras de TV foram ocupadas por igrejas pentecostais e neopentecostais, muitas delas. E toda a programação dessas emissoras, segundo ela, deseduca para a constituição de um sujeito pensante. E se for ver bem, né, quantos políticos aí, principalmente deputados, têm ligações diretas com emissoras de rádio e TV, como proprietários, sócios ou apresentadores? Só na legislatura passada, dos 513, 168 tinham, estavam ligados de alguma maneira às emissoras, até mesmo às vezes como proprietários. Bom, na sequência aqui eu comentava também algo que o Leonardo já falou, que é a respeito da democracia, né, que a falta de confiança que se cria nas instituições, as fake news e tudo mais, a falta de credibilidade nos meios de comunicação. E no Brasil a situação piorou muito depois que o STF aboliu a exigência do diploma, a Carla já comentou agora há pouco. Com isso, cada vez mais gente sem qualificação e também com um jornalismo de péssima qualidade nas redações, que aumentam muito as fake news, né? Aumenta muito a possibilidade de ter cada vez mais notícia falsa. E a precarização da profissão, né? Com gente formada, às vezes com título, às vezes até mestrado, ganhando aí salário ínfimo em alguns veículos, o que é muito injusto, porque essas pessoas estão ocupando o lugar de uma pessoa formada. Eu, Estela, sonho. O meu sonho é ainda ver um conselho de comunicação, que nós não temos. Não, espero que eu ainda tenha, que eu realize esse sonho na vida, ainda de ver a criação desse conselho. É uma das poucas profissões que não tem conselho.
E a exigência do diploma que eles derrubaram acabou com a nossa expectativa, né? Tinha antes conversas quando eu estava me formando, e isso aí, tipo, foi uma grande frustração. Eu pesquisei, ele foi em junho de 2009 que acabou, que o STF votou isso, da exigência do diploma. E desde então, quem, por exemplo, trabalha em veículos de comunicação, mesmo não sendo formado, mas que trabalha na área já há muitos anos, pode obter o direito de ser jornalista ou de ter o título de jornalismo. Conheço vários que trabalharam comigo em rádio aqui em Santo Augusto que conseguiram isso depois dessa votação no STF. Muito injusto, né? Bom, enfim, tem até um jornalista, ele já faleceu, né, o saudoso Gerê, aqui em Londrina, que ele dizia, jornalista, se não tem segundo emprego, geralmente como assessor de imprensa, alguma coisa assim, só não passa fome porque jornalismo é uma cachaça, e com cachaça a fome passa. Era uma frase forte, mas assim, que definia bem, que mostrava bem como é a situação de muitos jornalistas justamente por causa dessa decisão desastrosa do STF, né? É que o pessoal só vê o jornalismo bonito da TV, né? A gente vê os apresentadores que são famosos, que ganham sim muito bem. 300 mil. Esses são 1% dos jornalistas, né, do país. Aliás, a maioria trabalha muito para ganhar muito pouco. Eu já tive vários colegas que desistiram da profissão, que foram para outra área, porque era muito difícil. Muitos procuram o curso de jornalismo achando que vão ganhar muito, que vão ser apresentadores do Jornal Nacional, né? Muitos buscam jornalismo com essa mentalidade, mas quando cai na real, não é bem assim. Você trabalhar num veículo pequeno, eu sei que já trabalhei em veículos pequenos, você tem que lidar com diversas coisas, não é apenas, né, você ir lá e escrever o que você quer, você tem que lidar com a vontade do dono do veículo. A Estela também já deve ter passado por isso. O dono do veículo, às vezes, interfere mais no que você vai escrever do que o que você, né, acha que é o correto. E você tem que aceitar, porque às vezes o anunciante tem que ser divulgado antes de uma notícia que seria mais importante. Isso aí acaba gerando crítica entre a própria classe também, né? Os outros jornalistas que não estão na mesma condição, estão com um salário bom e tudo mais, criticam isso, e eu sofri muito preconceito também em relação a isso, né? Como que as pessoas se sujeitam, né? São verdadeiros picaretas, sabe? Esse tipo de coisa. Mas, enfim, isso é outro, né? É pano para outra manga. Bom, fake news, elas podem representar um grande perigo, especialmente no momento de pandemia. Logo no começo da pandemia, surgiu uma fake news, um boato de que o etanol poderia ser, de posto de gasolina mesmo, poderia ser utilizado para produção de álcool em gel caseiro. Imagina isso. Além de não combater nada do vírus, né, o coronavírus, ainda imagina o mal para a pele da pessoa. Isso daí é só um exemplo de uma das muitas. Eu tinha separado, acho que umas 30 fake news da pandemia que eu vi aqui, mas claro que teve milhões, acho, de fake news nessa pandemia já. E também na área política, né? Quantas fake news na área política, gente? Geralmente é na área de saúde e política, né? Porque é onde a coisa pega, assim. E lá no início, nós falamos das fake news nas eleições do Trump, mas no caso daqui do Brasil, nas eleições do Bolsonaro em 2018, e até mesmo hoje, né, quanta briga que tem nas redes sociais e tudo mais, e as pessoas compartilham tanta fake news que a gente acha... eu vi essa semana aí, eu acho que partiu de próprio pessoal, vamos dizer, que é Bolsonaro, tá? Não tô criticando nem nada, estou apenas comentando, foi minha visão. Comentaram, era assim o post, estão culpando o acidente com a Marília Mendonça, estão dizendo que é culpa do Bolsonaro, que ele é culpado porque falava lá do valor que eles tinham de desconto dos shows, não sei o quê, e que ela tinha que trabalhar dobrado, e que com isso, né, tinha que se sujeitar a fazer shows em cidadezinha, enfim, era mais ou menos por aí. E que aconteceu por culpa do Bolsonaro. E aí, os comentários todos, nossa, o pessoal caindo, matando, né? Tudo é culpa do Bolsonaro, não sei o quê. Na minha visão, não foi
o pessoal da esquerda que colocou aquele post. Eu acho que foi o próprio pessoal da direita para que isso gerasse comentários, que as pessoas vissem e falassem, nossa, estão culpando até o Bolsonaro do acidente da cantora, né? Então, tem tudo isso também, né? Às vezes, a gente tem que olhar com esse olhar, perceber que não é bem assim a coisa, como estão colocando, né? Tem tudo isso, a gente tem que olhar com um olhar crítico tudo que a gente vê. E as pessoas lá metendo pau no pessoal da esquerda, né? Sendo que, na minha opinião, foi justamente o pessoal da direita que colocou. Mas, enfim, não quero entrar em detalhes, até porque não é esse o foco aqui. Mas lá nas eleições de 2018, não sei se vocês lembram, o kit gay, o livro exibido por Bolsonaro no Jornal Nacional, a Manuela Dávila com a camiseta Jesus é travesti, sendo que depois isso foi mostrado, o que ela tinha na camiseta, tinha nada disso, né, escrito Jesus é travesti, a camiseta era outra coisa. Aquela aberração da mamadeira, a frase do Haddad sobre a decisão do Estado sobre crianças, que até 5 anos, ele teria dito, né, que segundo a falsa notícia, que ao completar 5 anos a criança passaria a ser propriedade do Estado e que caberia ao governo decidir se essa criança seria menino ou menina, né? A agressão de Ciro Gomes a Patrícia Pilar, que não aconteceu, a senhora que foi supostamente agredida por ser eleitora do Bolsonaro, era uma atriz que tinha sofrido um acidente, não sei quanto tempo atrás, a Marielle Franco, que seria ligada à facção criminosa, e tantas e tantas e tantas outras fake news, né? E até mesmo contra o Bolsonaro. Não só da parte dele, assim, para outros também, né? A gente viu, assim, uma enxurrada mesmo de fake news. E na onda das fake news, vem também os memes, né? Como eu comentei agora há pouco também, que pintaram os candidatos aí como ETs. Durante as eleições presidenciais de 2018, essas fake news se propagaram a níveis tão altos que o Tribunal Superior Eleitoral criou um plano de combate a informações falsas chamado Projeto de Enfrentamento à Desinformação. A ação já conta com 45 parceiros formais entre Ministério Público, partidos políticos, plataformas digitais e serviços de mensagem, incluindo aí todas as redes sociais e agências de checagem. Eu não sei se a Carla fez alguma pesquisa sobre isso exatamente. O Senado está com a CPI das fake news, né? O Senado também tem um site para checagem sobre informações de notícias relacionadas ao Senado, e eles estão, então, com a CPI das fake news para tentar diminuir isso, porque isso começou nas eleições muito forte, porque as eleições nunca tinham sido tão midiáticas, nas redes sociais, sempre tinha mais espaço na TV, né, para cada um, e como esse ano não teve tanto, foi tudo para as redes sociais. Então, a quantidade de fake news que surgiu, isso nunca tinha acontecido. Uhum. E aí veio a pandemia para ajudar. Aí completou de ter fake news de uma vez, né? Fake news e tudo que tipo. Aí os veículos sérios entraram, começaram a se aliar à ciência, aos cientistas, às pessoas que entendem do que estão falando, para eles falarem a verdade, né? Mostrar as pessoas falando o que realmente é. Aí cabe às pessoas acreditar ou não, né? Porque tem gente que mesmo mostrando o cientista falando que isso é mentira, as pessoas não acreditam. Uhum. Bem complicado. Então, e eu sei que vocês já devem ter falado aqui sobre fake news e o passo a passo para, assim, os cuidados que se deve tomar antes de compartilhar alguma coisa, né? Então, vou falar bem rapidinho só os itens aqui, que de repente algum deles aqui não tenha sido levantado, tá? É bem rapidinho. Então, antes de repassar uma informação, verificar, segundo esse passo a passo, ler a notícia inteira e não apenas o título, isso aí é o principal. Cheque a fonte e a autoria da notícia. Digite o título da notícia recebida em buscador como Google, destrinche os fatos da notícia e tente checá-los individualmente. Se for uma imagem, faça uma busca reversa por ela no Google. Se for um áudio ou um vídeo, resuma o acontecimento e faça uma pesquisa no buscador. Pergunte à pessoa que encaminhou a notícia de quem ela recebeu e se essa pessoa conseguiu verificar a informação. E ainda, veja qual site divulgou o fato. Pense 2 vezes sobre cards com textos chocantes, confira a publicação em um veículo profissional de imprensa, desconfie de tudo que é impactante demais
Informações vagas são mau sinal e cheque se algum jornalista assinou a notícia, como a gente comentou agora há pouco. Então, é importante verificar a veracidade das informações nos sites e agências que desenvolveram ferramentas específicas para isso, né? São as fact-checking. Checagem de fatos em português. Entre elas estão a Agência Lupa, da Folha de São Paulo, a Fato ou Fake, do Grupo Globo, o UOL Confere, a Agência Pública também é o nome, né? Agência Pública, e o E-Farsas, por exemplo, né? São alguns exemplos. A primeira agência profissional e especializada em averiguar a veracidade das informações é a Lupa. Ela surgiu em 2015. Além de averiguar a veracidade das informações, ela também desenvolve um trabalho educativo e de capacitação do trabalho de checagem. Além dessa agência, o país conta com a agência Aos Fatos e Truco. Todas são classificadas pela Rede Internacional de Fact-Checking. Entretanto, existem algumas ferramentas interessantes no mercado que podem ajudar na checagem rápida de informações. E uma delas é a Fake Check, site desenvolvido por pesquisadores da Universidade de São Paulo, USP, e da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Nele é possível copiar e colar um texto e a inteligência artificial da plataforma faz a checagem do conteúdo. Outro recurso super interessante foi desenvolvido pelo Aos Fatos. O canal de atendimento é no próprio WhatsApp e nele o usuário conversa diretamente com uma atendente virtual, a Fátima. Na plataforma você consegue interagir com a robô e receber notícias verificadas. Bem interessante isso aqui também, né? Então, para finalizar, só vou comentar mais um. Eu sei que nós já devemos estar quase em cima da hora aí, né, Samuel? Mas é rapidinho. Em seu artigo intitulado Fake News, Propagandas por Meio Digital no Brasil, Fabiana Lumena Carneiro mostra que as redes sociais vêm adotando mudanças significativas para combater as fake news. Eu acho que a Carla, o Samuel também já comentaram sobre isso agora há pouco. O Google, o Facebook, Instagram e Twitter perceberam que precisam levar ao público notícias verídicas e apurar as informações falsas. São sob o risco de cair em descrédito e passar a combater tais informações. Como a gente tem visto isso, né? Até mesmo, às vezes, um comentário aí de um colega, de alguém, da gente mesmo, eles estão deixando a pessoa ali de molho por 30 dias fora da rede social. Isso tem acontecido direto. E até mesmo, assim, por discriminação e tudo mais. Mas fake news, né, eles têm tudo que é sobre Covid, a gente recebe um alerta ali, alguma coisa, se deve mesmo compartilhar aquilo, se tem certeza, é bem interessante. E os grandes veículos e redes também, como o Grupo Globo, um conglomerado de mídia e comunicação do Brasil e América Latina, criou a ferramenta Fato ou Fake, para alertar a população, então, contra os conteúdos duvidosos disseminados na internet. Esse projeto, ele monitora as informações e classifica essas informações por selos. Fato, quando o conteúdo é totalmente verídico, não é bem assim quando é parcialmente verdadeiro, e fake, quando não possui dados comprovados. O Grupo Folha, que é igualmente um conglomerado de mídia no Brasil, criou o projeto Comprova, uma união de 24 organizações de mídias brasileiras que tem por objetivo identificar, checar e combater rumores, manipulações e notícias falsas, especificamente sobre as eleições. Esse projeto ele conta com a coordenação da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o apoio do PROJOR, Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, e ainda tem o suporte técnico e financeiro do Google e do Facebook. São agências de notícias, revistas e jornais conceituados, emissoras de rádio e televisão e sites do país. Então, essas são algumas das estratégias que todos os veículos lançam mão, os veículos sérios, né, de comunicação, para se precaverem de fake news. E não só os veículos, né, os próprios profissionais. A gente tem, cada vez que escrever uma coisa, está em dúvida, tem procurado, então, essas fact-checking. É isso. Leonardo? Eu só queria comentar, para não deixar em branco, não sei se vocês viram que recentemente 2 jornalistas, né, que conquistaram em 2021, agora esse ano, o Prêmio Nobel da Paz, né?
Então, pelo bom jornalismo que faz, então, só para deixar, para compartilhar, então, com vocês, a Filipina, eu até anotei aqui, a Filipina Maria Ressa e o russo Dmitry Muratov. São os 2 jornalistas, então, que esses dá para se dizer, né, que trabalham pelo bom jornalismo, então, eles trabalharam incansavelmente no combate às fake news, né, defendendo a liberdade de expressão e o jornalismo independente nos seus países, né? Então, só para reforçar que eles conquistaram então esse ano o Prêmio Nobel da Paz pelo combate às fake news, né? E em países que têm repressão grande, né? Eles moram em países que têm muita repressão, então o trabalho deles foi muito importante nisso, porque a Rússia, por exemplo, foi o país que lançou a primeira vacina e nem metade da população tomou a vacina. Sim. Porque o pessoal não acredita, não confia no governo, não confia em nada por causa do regime. E a Tailândia é do mesmo jeito, Filipinas também é do mesmo jeito. Na verdade, a premiação para os 2 foi bem simbólica, né? Porque é como se tivessem dado o prêmio Nobel para todos os jornalistas do mundo, né? Pelo menos foi isso que eu entendi do prêmio, né? Eles foram 2 representantes do trabalho de todo mundo que combate essas fake news, porque é um trabalho, tipo assim, a gente tá tendo que provar que as coisas é verdade, né? Isso não deveria acontecer, o jornalista não deveria ter que estar tentando provar, porque é um retrabalho, né? Tem que estar tentando convencer as pessoas da verdade. Isso deveria ser a pessoa confiar no veículo de comunicação, só que as fake news tentam descreditar os veículos de comunicação, e cada vez mais, né? E, infelizmente, os próprios governos fazem isso, eles descreditam. O Trump fazia muito isso, ele criticava lá a CNN, dizia que era tudo mentira que estavam dizendo dele, e, na verdade, ele mesmo estava lançando fake news no Twitter toda hora. A crise nas instituições, ela pode ser importante para se pensar, repensar e também reafirmar o papel do jornalismo, né? Então, é o caso de parar e pensar, né? E a nossa profissão, né, Estela, é uma profissão que ela evolui a cada tempo. A pessoa que é formada nessa área tem que estar se adaptando constantemente. Eu me formei em 2006 e o que eu aprendi na época já hoje não vale mais. Não existia redes sociais, o Orkut estava iniciando naquela época, né? E depois agora é só redes sociais. Praticamente a comunicação é feita por redes sociais, principalmente na minha área, que é a assessoria de comunicação, né? Então, você vê, né? É uma faca de dois, como diz, 2 legumes. É uma faca de 2 gumes, porque naquela época não existia redes sociais, não existia internet, como tem tanta fake news circulando na internet e tudo mais, não existia isso. Mas, por outro lado, também não tinha como as pessoas checarem a veracidade dos fatos. Então, ela via ali no jornal, ela acreditava. Ela via na TV, ela acreditava naquilo. Onde que ela ia procurar? Onde que ela ia procurar saber e ter certeza se aquilo era verídico ou não? Então, eu acho que hoje em dia é mais fácil, não digo mais fácil, né? Mas assim, nós temos muito mais acesso a isso, a essa possibilidade de verificar se é falso ou não, do que naquela época, né? E eu trabalhei num tempo em que a internet estava engatinhando, né? Quer dizer, peguei até um tempo que nem tinha internet. E ali no começo dos anos 90 que eu comecei a usar e-mail e tudo mais. Aí entra o papel da escola, né, Samuel? A importância do papel da escola nisso. As crianças têm que aprender desde pequenas, aprender que tem que avaliar o que está vendo, porque as crianças já sabem mexer no celular. O meu filho com 5 anos mexe, né? Então ele vai ter acesso a isso e é assim que eles vão crescendo, sabendo dessas coisas. Então, Carla, aprender desde pequenos. Eu descobri que minha filha sabe fazer download e ela sabe excluir o download. Esses dias, por acaso, eu descobri. Ela me contou. Pai, eu fiz um download. Né? Essa palavrinha. 4 anos. 4, é. Então, e a Carla aí comentou, ó, as fake news, né, ou a pós-verdade, que o Samuel também comentou, que o lance da pós-verdade é assim, a pessoa toma aquela posição e não adianta
Não vão Ninguém falar mais nada para ela, o contrário, porque ela já tem o contrário, porque ela já tem aquilo para ela é a verdade verdadeira mesmo. Como Por diria exemplo, aqui essa nos história interior, como diria aqui nos interior do Rio Grande, é reto, 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 e toda a vida é reto. Se tem por poste exemplo, na frente, Sim. é com poste tudo, é Não reto. adianta falar o contrário, né? não. Então, isso é a pós-verdade, né? Para Assim, ela, ó, eu lembro muito do meu pai. O meu pai, ele não acreditava em fóssil de dinossauro de jeito nenhum. Podia passar e mostrar o fóssil na frente dele, ele dizia que isso era pedra, que isso era mentira, que isso não existia, sabe? E a meu minha pai não mãe não era da época da acreditava que internet. a minha mãe não acreditava que o homem tinha ido para a Lua também. E o meu pai não era da época da internet. Então, as pessoas mais antigas, elas têm aquelas opiniões pré-concebidas e é muito difícil tirar isso da cabeça delas. Então, a questão de educar os jovens. A escola é o papel principal nisso, de educar para checagem da informação e não compartilhamento, porque não compartilhar as fake news já é o primeiro caminho andado. Né? Você não compartilha, o teu amigo não compartilha, então já muitas pessoas não ficam sabendo daquilo. Fofoca é um pouco isso, né? Não precisa nem de rede social, o boca a boca, a fake news surgiu com fofoca, né? Uhum. Aliás, eu acho que fake news e a pós-verdade são assim caminhos sem volta, né? É uma coisa, não tem. A minha opinião é que isso só vai se aprofundar. Infelizmente, infelizmente. Nós é que temos que realmente procurar checar e ir atrás e ver se é verdade. Porque eu acho que isso aí só vai piorar, só vai se intensificar. Né? Temos aí ano que vem outra eleição e a gente já tem que estar preparado que vem coisa braba por aí. Pior ainda. E as pessoas... Vai juntar a pandemia com a eleição, só quero ver o que vai dar. Então, e as pessoas, elas têm, assim, que saber identificar os contornos, né, de uma boa notícia. Isso aí, realmente, cara, deve ser trabalhado nas escolas e graduações e também na família, na sociedade. A educação, ela se torna, assim, o principal pilar, vamos dizer, um dos pilares de responsabilidade para se atingir, então, essa meta, né? Eu também concordo. A ONU estabeleceu como uma meta, né? Chama isso de educação midiática. E tem um programa da ONU, até no nosso projeto a gente botou nos objetivos, a gente usou como referencial isso, né? Que seja uma das metas das escolas a educação midiática, né? A ideia é trazer as fake news e usar elas Debate em sala de aula. para discutir com os alunos. Isso. Que ótimo, né? Tomara que isso vingue. Mas eu não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. A gente está com poucos aqui, muitos vão saindo por causa dos compromissos. É o tempo, né? Justamente. Mas foi um papo muito legal. Bem legal. Pessoal, os alunos que estão aí querem perguntar alguma coisa? Eu não sei se perguntaram aqui, eu não reparei no chat. Não, eu até coloquei aqui, mas o pessoal não. Então, alguém dos que está presente gostaria de perguntar, de fazer alguma colocação? Estão quietinhos? Então, não se manifestando, né? Quero agradecer muito, Estela, Carla, né? A Estela domina a câmera, né? A Carla vai concordar comigo, né? Sim, a Estela é fantástica. Tem uma presença, né? Obrigada, imagina. Estou desatualizada, não, eu estou assim, fora, né, desse meio de câmera e tudo mais. Há muito tempo a gente voltou agora com a pandemia e com as reuniões, né, virtuais e tudo mais. Mas né, de câmera, assim, de televisão, faz tempo. Mas a experiência profissional que ela tem, eu não tenho, né? Eu nunca trabalhei em televisão. Eu, saí da faculdade, trabalhei em 2, 3 veículos, rádio e jornal, mas em TV eu nunca trabalhei. Mas a Carla vai muito bem também. Eu sou mais da parte do texto. Eu sou Mas então quero agradecer muito vocês, né? Quero agradecer por terem aceito, por terem vindo contribuir conosco. Quero agradecer aos alunos que ainda estão aqui conosco, né? Foi muito bom, né? E a gente vai estar aí ainda fazendo uma conversa no nosso grupo do WhatsApp para fazer uma avaliação final do nosso projeto. A gente que agradece, Samuel, parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Como eu já te falei também, esse projeto muito interessante, são projetos assim que precisa para
começar a combater essa onda de fake news. Começando assim aos poucos, vai gerando, né, na comunidade isso, vai gerando essa sensação de que algo está errado, que a gente tem que avaliar. Excelente. O meu único, assim, é que eu acho que nós poderíamos ter casado um projeto de ensino com um projeto de extensão, e nós poderíamos ter feito via YouTube, sabe, para Automático ser passado para fazer com a comunidade, para conversar com a comunidade, porque foram todos 5 encontros, mas um mais interessante que o outro, assim, muito bom. E eu acho assim que talvez seria interessante, né, talvez numa próxima oportunidade a gente faz, porque isso é interessante no IFE, né? A gente consegue ligar um ensino com a pesquisa, com a extensão. Então dá para fazer um projeto casado de ensino com extensão, por exemplo, né? E daí a gente pode convidar, até eu já convido vocês duas, se no futuro tiverem, serão muito bem-vindas com a experiência, né, de vocês, para a gente pensar juntos, assim, formar um grupo, pensar juntos, e pensar num projeto de extensão, assim, porque atingindo um público aí que, como vocês disseram, né, pessoas que acreditam cegamente, né, que vão repassando, e eu posso dizer até que eu tenho pessoas na minha família, assim. Esse projeto nasceu porque minha mãe me mandou preocupada com a minha saúde, me mandou uma série de recomendações via WhatsApp, que me deixaram sem cabelo, praticamente, né? De, assim, para combater a acidez da boca e para matar o vírus e para deixar o estômago mais alcalino. Daí abacaxi, agrião com pH 24, uns negócios assim, sabe? Vai saber o que era verdade. Não, era tudo mentira, né? E assinava embaixo um gastro, uma pessoa que não existe, uma coisa, sabe, criada para, assim. Então, existe maldade também, porque as pessoas criam coisas com o objetivo de enganar as outras e levar elas ao erro. Então, eu acho que também existe maldade às vezes, não é só... Existem coisas mal intencionadas, que não é ingenuidade, é coisa feita para as pessoas se darem mal mesmo, sabe? Mas olha, eu vou falar por experiência própria, né? Minha mãe teve Covid e esteve internada, e tudo que era para tomar, que não podia tomar, a minha mãe tomou, sabe? Porque na hora do desespero, você não sabe o que fazer, você não sabe o que dá para a pessoa e eles vão trazendo os remédios e tu aceita, sabe? Minha mãe fez nebulização com hidroxicloroquina, ela tomou todos os remédios que não era para tomar e mais alguns. E não deu certo, nada disso deu certo. Tanta coisa. Até flutamida que eu tomei e ela tomou, porque a gente tá mal e a gente não sabe o que vai ajudar, né? E Exatamente. infelizmente... Ali ela já estava mal, né? Mas existem muitas vezes, né, porque o que aconteceu muito foi assim, toma hidroxicloroquina, daí não precisa se cuidar tanto assim, porque o remédio está te protegendo. Então, o presidente toma hidroxicloroquina e não usa máscara, por exemplo. Então, sai por aí sem máscara porque está protegido pela hidroxicloroquina, mas a hidroxicloroquina não protege, né? Então, aí começa, né? Eu acho que é o Trump nos Estados Unidos, e desculpe, mas é o Bolsonaro no Brasil. Mas o problema é que a rede médica toda aderiu à história da prevenção. Você saía com o diagnóstico e já saía com a lista de remédio para tomar. Sim, o próprio Conselho Federal de Medicina, né? Uma coisa escandalosa o que aconteceu no Brasil, né? Escandalosa. E isso tudo me preocupa, né? Porque, inclusive, um epidemiologista famoso da USP, ele mudou de ideia da noite para o dia e ele começou a contrariar os colegas e ele jogou o nome dele na lama. Ele não tem mais crédito em parte nenhum do mundo, esse epidemiologista da USP. Ele está lá no gabinete paralelo do presidente, mas no meio acadêmico ele não tem crédito nenhum. Ninguém mais convida ele para nada, nem para escrever um artigo junto. Quanto mais fazer uma pesquisa. É um cara que destruiu a carreira dele. Destruiu a carreira dele. No meio acadêmico, né? Imagina, isso jamais é aceito, né? Então é bem complexo isso.
Bom, Samuel, eu também quero agradecer muito, tá? Foi uma grande honra você ter convidado a gente. Quero agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui hoje, parabenizar todos vocês, todos os organizadores, parabenizar o Leonardo pela pesquisa que fez, né, para hoje. Eu acredito que cada programa aí foi, cada encontro foi um aluno, né? Ou não? Ou era sempre o Leonardo aí, o porta-voz? Teve o Leonardo e teve a Daniele também, mas daí a Daniele não pôde mais o Leonardo. O Leonardo é o Eu assisti. Uhum. nosso capitão aí, é o chefe do... Eu assisti alguns, assim, mas eu não me atentei para esse detalhe. Eu peguei mais, assim, a parte do pessoal, dos convidados, né? Então, eu vi todos os convidados falando, mas eu não atentei para esse detalhe aí. Então, parabéns para todos eles aí. Agradeço demais, então, e vou deixar uma frase que eu mesmo, então, sobre tudo isso que a gente viu, que a gente deve tomar esses cuidados e redobrar a atenção antes de compartilhar qualquer informação. E aí eu fiz uma frase, ó, se não nos tornarmos expertos com tudo isso que a gente viu, as agências e tudo mais, e checar isso e aquilo, e seguir esse passo a passo, se não nos tornarmos expertos em fake news, que pelo menos nos tornemos espertos com as fake news, né? Então, que fiquemos espertos com elas. Ótimo, muito obrigado a todos, então. Obrigado, Estela, por essa finalização brilhante. É isso mesmo. Obrigado a vocês. Né? Obrigado a você. Então, eu vou... Aqui a Magali está dizendo, obrigado pela oportunidade de aprender com vocês nesse momento importantíssimo. Sucesso, Carlos, Estela, Samuel e colegas. Obrigado, Magali. Obrigado por estar conosco aqui também. Tá bem? Então, eu vou encerrando aqui a gravação.